Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 5. Naruto acenou com a cabeça enquanto ouvia seu Ippo sentado confortavelmente na traseira da caminhonete enquanto Percy e Sally conversavam baixinho. Ele percebeu que eles queriam conversar mais e discutir tudo o que Percy tinha feito nos últimos meses. Então ele pensou que ouvir o Ippo era a coisa mais inteligente a fazer para não escutar a conversa e dar-lhes alguma privacidade. Desde que veio a este mundo, Naruto mudou e não apenas fisicamente. Ele se sentia mais em paz neste mundo do que na nação elemental, mas novamente ele não tinha pessoas olhando para ele à torto, à direita e no centro. Ele havia removido aquela máscara que tinha e agora era como realmente é. Se alguém das nações elementais o visse novamente, provavelmente perguntaria o que ele fez com o verdadeiro Naruto. Tudo o que eu teria que dizer a eles é que ele fingiu. Nesse momento, o carro estava parando próximo a uma cabana de madeira que ficava bem na praia. A cabana parecia um pouco velha, mas parecia estar em boas condições. A praia em si era muito bonita. A areia branca e o oceano azul limpo que brilhava quando o sol batia fizeram Naruto se apaixonar pelo lugar. Agora ele conseguia entender por que Percy e Sally amavam tanto aquele lugar. Parecia que eles seriam os únicos ali, já que não havia outros carros estacionados ao lado das outras cabanas. Na verdade, parecia que o lugar raramente era usado. Mas a expressão nos rostos de Percy e Sally quando viram o lugar o fez perceber o quão especial aquele lugar era para eles. Tudo bem, pessoal, por que vocês não desempacotam o carro enquanto eu pago e avisam aos proprietários que chegamos? Espere um minuto, aqui está, Sally. Naruto disse tirando um pequeno maço de dinheiro do bolso. Prometi que pagaria minha própria viagem e pretendo fazê-lo, disse ele, colocando o dinheiro nas mãos de Sally. Sally olhou para Naruto com gratidão antes de sair. Os dois meninos desceram do carro e começaram a descarregar e carregar tudo para a cabana. Quando eles entraram, Naruto olhou ao redor do lugar. Era bem básico, com alguns armários, uma pequena cozinha, um banheiro e algumas camas. Felizmente, havia um beliche e uma cama de casal, então eles não precisavam se preocupar com alguém compartilhando ou dormindo no chão. Havia algumas teias de aranha ao redor, mas Naruto percebeu que era porque o lugar não era muito usado. Não é muito Percy largando a bolsa e olhando ao redor da cabana. Mas adoro vir aqui desde que era pequeno. Eu posso ver por quê. A praia lá fora com o oceano. Uma fogueira quente lá fora com marshmallows. Parece perfeito se você me perguntar. Isso lembrou um pouco a Naruto das noites em que ele estaria fora de Konoha, na tranquilidade de sua grande floresta. Isso sempre fazia Naruto se sentir bem e ele gostava da sensação do vento em seu rosto enquanto a brisa fresca da noite batia em seu rosto fazendo todo o seu corpo formigar. Sim, mas para minha mãe sempre houve outro motivo, disse Percy enquanto olhava pela janela e via sua mãe caminhando em direção à cabana. Foi aqui que ele conheceu meu pai, ele disse recebendo um olhar surpreso de Naruto. Entendo. Você não fala muito sobre ele. Nunca lo conheci. Não é que pueda recordar haberlo conhecido de todos modos. Talvez é o mais mínimo rastro de uma sonrisa pero eso es. Por lo que minha mamá me dijo, eu era muito rico e poderoso pero era muito dulce. Aparentemente tenho seus olhos. E o cabelo dela. Eles passaram um tempo aqui na praia, mas quando minha mãe descobriu que ele estava me carregando, ela teve que sair a negócios. Ele saiu para o mar e nunca mais voltou. Ela disse que ele estava perdido no mar, não morto, apenas perdido no mar. Ela não gosta muito de falar dele, isso a deixa triste. Naruto olhou para a figura de Sally e não pode deixar de sentir um pouco de tristeza por ela. Ela era uma boa mulher que infelizmente teve muitas coisas ruins acontecendo em sua vida. Pelo que viu, ela nunca ficou brava e recebeu Naruto de braços abertos. Algo que sempre o surpreendeu, ele sempre viu os humanos como seres egoístas, gananciosos, entre outras coisas, mas Sally não era como os outros humanos, algo que ele sempre gostou. Olhando para ela agora nesta faia, ela parecia feliz. Como se tivessem tirado anos dela e a tornado mais jovem. Acho que lugares que te fazem feliz têm esse efeito em você. Naruto pensou antes de desfazer as malas. Quando Sally voltou, o trio rapidamente desfez as malas e saiu para aproveitar o ar fresco. Como era verão, a areia estava quente quando pisaram nela, mas no momento em que mergulharam os pés na água, estava fria como gelo.
Mas isso não incomodava muito Naruto, mas ele não gostava da temperatura, estava muito frio, ele preferia a água quente, enquanto Percy e Sally estavam perfeitamente bem com isso. Ele pensou que os dois estavam simplesmente acostumados com essas temperaturas. Depois de nadar um pouco no oceano, eles voltaram para a praia e jogaram beisebol. Eles se revezaram para ver quem rebatia, arremessava e colocava em campo. Naruto venceu facilmente, já que seu treinamento shinobi e grande capacidade atlética fizeram dele um grande atleta em geral. Até Percy surpreendeu Naruto muito bem, já que Percy nunca demonstrou qualquer interesse pelo esporte em Yancy. Depois disso, o dia mudou e a lua estava alta no céu, fazendo o oceano cintilar e brilhar como fazia durante o dia. Mas Naruto achou mais bonito sob o olhar da lua. Ele se sentiu energizado por estar sob ele, como se pudesse dar 10 rounds contra seu tio Jiki e sair por cima. O trio sentou-se ao redor de uma fogueira aconchegante enquanto assava marshmallows na ponta de um palito e conversava à toa. Mãe, como era o papai? Percy perguntou com alguma raiva. Sally colocou a bengala com um marshmallow suavemente no chão, tentando evitar que os marshmallows pegassem areia. A expressão em seu rosto disse a Naruto que Percy devia ter feito essa pergunta muitas vezes. Além disso, estar aqui onde eles se conheceram apenas o estimulou. Ele foi gentil, Percy. Ele era alto, bonito e poderoso. Mas ele também foi muito gentil. Você tem olhos e cabelo. Quantos anos ele tinha? Percy perguntou, pressionando por mais respostas. Quero dizer, quando ele foi embora. Sally observou as chamas tremeluzirem. Ela ficou comigo apenas por um verão, Percy. Foi aqui mesmo nesta praia que passamos nosso tempo juntos. Mas ele me conheceu quando eu era bebê, certo? Não, querido. Ele sabia que ela estava esperando um bebê, mas nunca viu você. Ele teve que ir embora antes de você nascer. Percy assentiu, obviamente sentindo-se um pouco magoado por seu pai nunca tê-lo conhecido. E você, Naruto? Sally perguntou chamando a atenção da loira. Você nunca fala sobre seus pais. Como eles eram? Ele ficou curioso sobre a ascendência do loiro, já que nunca falou sobre eles. Eu sabia que ele era órfão, mas isso era tudo. Mesmo Percy não conhecia totalmente os detalhes sobre a ascendência de Naruto. Foi um assunto delicado para a loira. Bem, na verdade meus pais estão vivos, posso ver meu pai a qualquer momento, mas ele tem restrições que o impedem de ficar comigo por muito tempo, enquanto eu nunca pude conhecer minha mãe, por regras familiares. Foi um pouco difícil, mas algo que sempre me fez pensar foi saber quem poderia ser minha mãe, já que meu pai odeia a maioria das pessoas por serem egoístas, gananciosos, entre outras coisas, disse ele, surpreendendo os dois Jacksons. Então, pouco antes de me juntar a Yancy, recebi uma carta de minha mãe dizendo quanto ela sentia muito por me deixar e que nos encontraríamos algum dia, mas eu teria que ser paciente. Ela disse algo sobre sua família ter regras sobre não ser capaz de criar seus filhos. Enquanto Percy achava isso um pouco estranho, a mente de Sally girava e ela olhava para Naruto. É possível que Naruto seja como Percy? Pensamento. A conversa ficou em silêncio por um momento antes que as coisas melhorassem. Percy perguntou a Sally o que eles iriam fazer, já que Percy precisaria encontrar uma nova escola. Sally disse-lhes que teriam de encontrar algo para ele. Quando Percy começou a se perguntar se Sally realmente o queria por perto, Sally chorou e abraçou seu filho. Naruto sentou-se e comeu seu marshmallow. O que ele não daria para poder quebrar as regras que prendiam sua mãe e poder passar um pouco de tempo com ela como Percy e Sally. Naruto, Sally disse, chamando a atenção do loiro. Ele viu Sally parada na frente dele, enquanto Percy se levantava. Vamos entrar agora. Não se atrase, disse ele enquanto acariciava a cabeça dela. Claro, disse Naruto. Estarei de volta daqui a pouco. Eu só quero aproveitar a noite um pouco mais, Naruto falou novamente. Os dois assentiram antes de entrar na cabana e fechar a porta suavemente. Naruto respirou fundo antes de tirar o tronco em que estava sentado e deitar na areia, enquanto olhava as estrelas no céu. Já fazia um tempo que ele não se deitava e olhava as estrelas, porque coisas como treinar, estudar e estudar ocupavam a maior parte do seu tempo. As estrelas no céu eram diferentes das nações elementais e ele ficou interessado em aprender as diferentes constelações. As estrelas brilhavam intensamente enquanto ele olhava para elas de onde estava.
Ele viu as constelações de Andrômeda, Virgem, Ursa Maior, Hércules, Escorpião e sorriu. Ele sempre se perguntou se sua mãe gostava de olhar as estrelas como ele pensava que se algum dia a conhecesse, ela olharia as estrelas com ele. Todos os pais tinham algo que eles e seus filhos faziam e compartilhavam juntos, como ele e seu pai com vício em sangue. Mas voltando ao assunto, talvez eles pudessem olhar para o céu noturno e observar as estrelas. Depois do que pareceu uma eternidade, Naruto levantou-se um pouco antes de dar uma última olhada na lua alta no céu. Espero que nos vejamos em breve, Naruto disse calmamente antes de caminhar pela areia e entrar na cabana. Ele pegou um pijama em um dos armários e silenciosamente foi até o banheiro e se trocou. Depois ele foi para o beliche de baixo, já que Percy está ocupando o beliche de cima e Sally está na pequena cama de casal. Fechei os olhos e deixei o sono tomar conta. Mal ele sabia, quando se levantou e caminhou em direção à cabana, nas sombras um par de olhos dourados olhou para ele com cuidado evidente em seus olhos. Você a verá em breve, meu campeão. Você só precisa esperar um pouco mais, disse uma voz masculina calma antes de desaparecer nas sombras. Os olhos de Naruto se abriram e ele se levantou da cama e tirou os cobertores de seu corpo. Seus olhos se arregalaram quando uma grande quantidade de informações começou a fluir em sua cabeça por alguns segundos antes de finalmente parar. O clone que ele enviou para seguir Grover finalmente se dissipou e fez seus olhos se arregalarem. Mas, ele se lembrou de uma frase que Minato lhe disse uma vez. A elegância faz até um homem de verdade. Então, ele estalou os dedos e foi envolvido por uma bola de fumaça. Quando a bola de fumaça se dissipou, mostrou que Naruto estava vestido com as mesmas roupas que usei quando foram ao museu. Quando ele terminou de verificar sua roupa, ele saiu da cama fazendo um barulho que acordou Sally junto com Percy. No entanto, Percy tinha uma expressão levemente assustada no rosto, fazendo Naruto pensar que ele estava apenas tendo algum tipo de pesadelo. Naruto, está tudo bem? Sally perguntou antes de Naruto disparar em direção à porta. Naruto abriu a porta sozinho para revelar um Grover bufante que estava com o braço pronto para bater na porta da cabana. Ele olhou para Naruto um pouco surpreso. Estive procurando por eles a noite toda, ele engasgou. O que vocês dois estavam pensando? Ele me obrigou, disse Naruto apontando para Percy que parecia ainda estar acordando. No entanto, quando Naruto deu um passo para trás e olhou para Grover corretamente, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ele pegou as memórias do clone, mas não conseguiu acreditar. No entanto, aqui Grover estava com o traseiro de uma cabra no lugar das pernas. Você quer explicar isso? Naruto disse apontando para as pernas peludas de Grover e para os cascos onde seus pés deveriam estar. Mais tarde, agora, temos que tirar você e Percy daqui. Neste momento, uma tempestade atingiu a área e os ventos começaram a aumentar. Sally saiu da cama com o longo roupão azul cobrindo o pijama. Ela olhou para Grover antes que um rosto aterrorizado se aproximasse dela. Ele rapidamente se virou e olhou diretamente para Percy. Percy, ela gritou para ser ouvida em meio à chuva. O que acontece na escola? O que você nem me contou? Não temos tempo para conversar. Está bem atrás de mim. Nós temos de ir agora. Sally continuou a olhar diretamente para Percy e depois para Naruto. O que vocês não me disseram? Percy ainda estava chocado demais para falar, então Naruto começou a contar a ele sobre o incidente com o Sr. Dodge, ouvindo Grover e o Sr. Brunner conversando sobre si mesmos no escritório do senhor quando o ônibus quebrou. Se possível, Sally ficou ainda mais pálida antes de correr e pegar sua bolsa. Os meninos vão e entrem no carro agora. Grover correu em direção ao carro, embora parecesse mais que ele estava correndo. Ele rapidamente abriu todas as portas para deixar as pessoas entrarem. Quando Sally, Percy e Naruto saíram correndo da cabana, quase todos ainda estavam de pijama, exceto Naruto que estava com um terno formal. Eles entraram no carro e assim que Sally assumiu o volante, ela o derrubou deixando um pequeno rastro de poeira em seu caminho. Naruto estava sentado no banco da frente ao lado de Sally, enquanto Grover e Percy estavam sentados no banco de trás. Eles passaram enquanto avançavam pelas escuras estradas rurais. O vento batia no Camaro, a chuva açoitava o para-brisa. Ninguém sabia ao certo como Sally conseguia ver para onde estava indo, mas ela continuou dirigindo como se estivesse no piloto automático. Então, Grover, você e minha mãe se conhecem? Perguntou Percy confuso. Em ordem.
Ela não me conhece exatamente, mas sabia que eu estava observando os dois. Ela disse olhando para Naruto e o loiro apenas assentiu. Um pouco assustador, mas claro, disse Naruto recebendo um leve olhar de Grover. Ele está observando os dois, certificando-se de que ambos estavam bem. Mas eu não estava fingindo ser seu amigo, sou seu amigo. Grover respondeu aos dois meninos. Então, Grover, o que exatamente você é? Você é um humano amaldiçoado, um experimento, ou vai me dizer que toda a mitologia grega existe? Pergunto olhando para as pernas peludas de Grover, que ia responder, mas Naruto continuou falando. Quero dizer, quando meu clone se dissipou, fiquei um pouco surpreso. Como você sabia? Espere, clone. Ele perguntou um pouco confuso. Sally fez o mesmo, mas Naruto rejeitou. Explicarei para você mais tarde. Ok, mas para responder a sua pergunta, bem, eu sou uma cabra da cintura para baixo, ele disse recebendo um olhar estranho de Percy e Naruto antes de Naruto encolher os ombros. Eu já vi algo mais estranho. Se você fosse uma cabra da cintura para baixo, se bem me lembro você seria um sátiro, certo? Agora Grover parecia um pouco surpreso. Sim, como você soube? Na carta que recebi de minha mãe, ela me disse para revisar a mitologia grega. Bem, isso e antes do meu clone se dissipar, ouvi você murmurando sobre sátiros, então juntei 2 mais 2. Espere, Percy disse balançando a cabeça. O que está acontecendo? Não entendo o que está acontecendo. Percy, Sally disse. Há muito para explicar e não há tempo suficiente. Temos que levar você e Naruto para algum lugar seguro. Oh, não muito, Grover disse enquanto olhava pela janela traseira, para ver se alguma coisa os estava seguindo. Apenas o Senhor dos Mortos e alguns de seus asseclas sedentos de sangue, disse Grover muito nervoso. Espere, estamos falando do deus H da mitologia grega? Perguntou um Naruto muito animado, mas o ocultista não queria ser chamado de louco. Sim, Grover disse simplesmente. Mas, principalmente eles vêm atrás de Percy, que está em maior perigo, mas também temos que tirar você daqui, Grover falou novamente. Percy tentou se concentrar no que estava acontecendo, mas não conseguiu. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas um sonho, mas sabia que não tinha imaginação suficiente para sonhar algo tão estranho. Foi então que Sally virou à esquerda na estrada antes que o grupo passasse por uma grande fazenda de morangos que tinha grandes casas de madeira de aparência escura. Havia também uma grande placa que dizia: escolha seus próprios morangos. Estamos quase lá. Naruto e Percy ouviram Grover e Sally murmurarem para si mesmos. Para onde estamos indo? Percy perguntou, chamando a atenção de todos. O acampamento de verão que eu te falei. A voz de Sally estava tensa. Naruto olhou para o rosto dela e pôde ver que seus olhos estavam começando a lacrimejar um pouco. Ele percebeu que ela estava chorando para não chorar, ela não podia culpar. Eles estão em uma situação muito tensa. O lugar que você disse que não queria que eu estivesse, Percy disse fazendo Naruto encarar a palma de sua mão. Isso só faria Sally se sentir mal. Por favor, querido, implorou Sally. Isso é muito difícil. Tente entender, você está em perigo. Porque algumas mulheres idosas cortam um fiozinho. Percy, com tudo o que está acontecendo, acho que sei quem eram aquelas velhas, elas eram os destinos, disse Naruto com um olhar que congelaria o próprio inferno. Diga-me, você sabe o que significa para eles aparecerem na sua frente? Eles só fazem isso quando você ou alguém próximo a você está prestes a morrer. Naruto falou novamente. Depois de falar, Naruto esfregou os olhos enquanto Percy e Grover começaram a repassar o que Naruto disse. Sally olhou preocupada para Naruto. Você está bem, Naruto? Perguntou Sally preocupada. Sim, estou bem. Justo quando fui dormir, há algumas horas, a última coisa que esperava era estar correndo com meu amigo, que na verdade era um sátiro, que supostamente era um mito grego. Embora com a minha sorte, não estou completamente surpreso. Coisas estranhas parecem me seguir. E se somarmos que neste mundo eu também sou um mito japonês, um kitsune, não é estranho? Naruto pensou com um sorriso. Eu sei que isso é. Sally foi interrompida quando fez uma curva fechada, quando uma grande figura apareceu de repente ao lado do carro. Ela quase sentiu falta dele. O que diabos foi isso? Percy perguntou, mas ninguém respondeu.
Tudo ficou em silêncio até que um flash ofuscante iluminou a área antes que o carro explodisse de repente, fazendo com que o carro capotasse e caísse de cabeça para baixo. Droga, Naruto disse enquanto esfregava a cabeça. Ele havia batido com força no teto do carro e tinha certeza de que, se fosse um mortal, conseguiria um bom golpe ali mais tarde. Oh, isso não pode ser bom, ele murmurou enquanto ouvia Sally perguntar se todos estavam bem. Naruto olhou para o teto e agora viu um grande buraco fumegante no teto que tinha bordas enegrecidas ao redor e ainda emitia pequenos rastros de fumaça. Acabamos de ser atingidos por um raio. Ele pensou consigo mesmo e viu que todos estavam pensando a mesma coisa, exceto Grover, que parecia nocauteado pelo golpe. Ele tinha pequenas gotas de sangue saindo de sua boca. Naruto verificou seu pulso e suspirou, feliz por seu amigo ainda estar respirando e seu pulso ainda batendo. Pessoal, temos que sair daqui, disse Sally antes que o som de passos pesados vindo pela estrada pudesse ser ouvido. O grupo olhou para baixo e viu uma figura muito grande avançando em direção a eles. Parecia que algo estava cobrindo sua cabeça e seus braços estavam levantados no ar como pontas afiadas. Todos saiam do carro agora, Sally gritou enquanto ela e Naruto chutavam as portas e fugiam. Sally foi ajudar Percy enquanto Naruto puxava Grover no estilo bombeiro. Gente, estão vendo aquela árvore gigante no topo do morro? Ele disse enquanto apontava para um grande pinheiro que se elevava sobre todas as outras árvores. Vá direto em direção a ela e não pare, atravesse aquele morro e você verá uma grande fazenda no vale. Grite por socorro, não pare até chegar à porta. Mãe, você vem também, Percy disse enquanto agarrava o braço de sua mãe. Sally olhou para ele com tristeza. Senhora J, não vamos deixar você para trás, então nem pense em fazer algo estúpido, Naruto disse enquanto começava a caminhar em direção à colina com Grover ainda nas costas. Vamos, Percy disse enquanto sua mão agarrava sua mãe e eles começaram a seguir Naruto e Grover. Comida, Grover gemeu fazendo Naruto rir. É bom saber que você tem um bom amigo em seus sonhos. Mas você realmente precisa reduzir o consumo de enchiladas. O grupo que corria diminuiu um pouco quando ouviu o barulho. Quando viraram a cabeça para ver o que estava acontecendo, viram o carro de Gabi sendo jogado como uma boneca de pano. O homem gigante continuou correndo em direção a eles, causando pequenas ondas de choque pelo chão e soltando grunhidos e bufos altos. Ao se aproximar, Naruto e Percy viram que o homem tinha mais de 2 metros de altura e grandes mãos carnudas balançando ao seu lado. Sua metade superior estava toda peluda e peluda. Sua cabeça era muito grande e volumosa, também coberta de pelos e penugens. Havia um anel brilhante passando por seu nariz e em sua cabeça havia 2 chifres muito grandes com pontas muito afiadas nas pontas. Oh, não, disse Sally antes de começar a acelerar o ritmo. Temos que ir, está atrás de Percy, mas há uma chance de estar atrás de você também, Naruto, temos que ser rápidos. Mãe, aquela coisa, parece, não diga o nome dele, Percy, os nomes têm poder. O filho de paz e pai, disse Naruto. Assim como na história de Teseu e do Homem-Touro, se não digo o nome dele é porque parece que os nomes têm poder. Mas como isso pode ser real? Esses eram apenas mitos, Percy disse enquanto corria ao lado de Naruto, sua mão ainda segurando a de Sally. Percy, você notou que eu tenho um maldito sátiro nas costas cuja metade inferior é a de uma cabra. Além do mais, você sabe tudo sobre mim como shinobi. Se eles são reais e eu sou real, então todo o resto deve ser real. Acho que estou começando a entender por que minha mãe me fez revisar a mitologia grega. O grupo olhou para frente e viu que o pinheiro ainda estava muito longe, pelo menos 100 metros morro acima. Naruto estava bem devido ao seu treinamento shinobi e por ser um biju, mas Percy e Sally começaram a brigar quando o Minotauro começou a alcançar o grupo enquanto farejava o ar em busca de seus cheiros. Sua visão e audição são terríveis, disse Sally. Ele está indo embora por causa do cheiro, mas logo descobrirá onde estamos. Na hora certa, o Bulma rugiu de raiva. Sim, como agora, disse Naruto enquanto se aproximava da linha das árvores. Espere até o último segundo, então pule para fora do caminho, direto para o lado. Você não pode mudar de direção muito bem depois de atacar. Os dois assentiram, embora Percy assentisse um pouco hesitante. Olhando para trás, eles viram que o Bulma estava acelerando e chegando cada vez mais perto deles. A árvore ainda estava um pouco longe, mas Naruto estava quase lá.
Naruto virou a cabeça e seus olhos se arregalaram quando o Minotauro apareceu de repente atrás de Percy. Percy, salte pelo caminho agora, Naruto gritou. Ainda correndo, Naruto finalmente alcançou a árvore e colocou Grover no fundo antes de se virar e começar a descer a colina para ajudar Percy e Sally. Ele observou Percy entrar, mas observou horrorizado Sally correr de volta para a estrada. Vê, grita Sally. Não posso ir com você, vou mantê-lo distraído. Mãe, por favor, não. Percy gritou ao ver o que sua mãe iria fazer. Porém, o Minotauro também viu o que ele estava fazendo e foi até ela. Ao se aproximar, Sally tentou se abaixar, mas o Minotauro aprendeu a lição e a pegou nas mãos. Não, mãe / senhora, gritaram os meninos, mas já era tarde demais. Sally olhou para as crianças uma última vez antes que o Minotauro se apertasse e Sally desaparecesse numa luz dourada. Percy olhou horrorizado ao ver sua mãe desaparecer na sua frente e se ajoelhar, enquanto Naruto olhava tudo com um olhar frio que não demonstrava sentimentos. Vamos, temos que ir, não podemos deixar que seu sacrifício não valha a pena, disse Naruto enquanto agarrava Percy pelo braço e começava a apressá-lo em direção à árvore onde Grover ainda estava deitado. No entanto, o Minotauro voltou sua atenção para eles e começou a atacá-los mais uma vez. Essa coisa não desiste, Naruto pensou antes de fazer uma série de sinais com as mãos. Estilo de vento. Grande ruptura, ele gritou enquanto criava uma poderosa força de vento que soprou de sua boca e atingiu o Minotauro, fazendo bater em uma árvore. No entanto, o Bulma não ficou parado antes de se levantar e atacar. Ao se aproximar, Naruto saltou para fora do caminho, mas Percy estava paralisado de medo. Percy saiu do caminho, Naruto gritou, porém, assim que o Minotauro se aproximou, Percy fez algo incrível, pelo menos para suas capacidades físicas. Ela tensionou as pernas e pulou no ar, usou a cabeça como trampolim e depois envolveu as pernas em volta do pescoço dele. Naruto, que viu tudo, olhou para Percy um pouco impressionado. Quando Percy começou a puxar o chifre direito do Minotauro, parecia um cabo de guerra até que um estalo audível foi ouvido e Percy se viu no chão com um chifre de Minotauro em suas mãos. Maldito Percy, Naruto disse antes de ver o Minotauro olhar para Percy com raiva. Ele estava prestes a atacar Percy enquanto ele estava no chão, mas Naruto de repente apareceu em cima do Minotauro e desferiu um chute fatal no chifre do outro Minotauro, quebrando o esquerdo também. Mas, o Minotauro começou a balançar os braços em um frenesi louco e sua mão atingiu o peito de Naruto, que foi jogado contra uma árvore. Isso não vai me parar, eu sou um biju, um ser feito de pura energia, esse touro idiota não vai me derrotar, Naruto pensou com um olhar frio. Naruto conseguiu pousar com segurança no chão. Assim que bateu no chão, sua mão direita disparou para o lado e começou a formar uma bola espiral azul. Uma vez que atingiu o tamanho de uma bola de basquete, a barra N aproximadamente seria 0,00000000001% do poder de Naruto. É um biju que você esperava. Naruto disparou para frente e entregou-o no abdômen da criatura. Eu tinha que admitir que às vezes eu tinha aqueles momentos de extrema preguiça, que foi algo que recebi do Minato. Os dois eram muito preguiçosos às vezes. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. A luz de uma janela aberta brilhou intensamente no rosto de Naruto, fazendo seus olhos tremerem antes de se arregalarem de aborrecimento. Assim como há 2 anos, ele se viu olhando para um teto que não reconheceu. Os acontecimentos da noite anterior começaram a voltar à sua memória, como Grover era um sátiro dos mitos gregos antigos, como eles foram atacados pelo Minotauro antes que ele e Percy conseguissem matá-lo. Sally foi embora e aquelas 2 loiras que os encontraram. Ele corou levemente ao lembrar das 2 garotas. Elas eram muito bonitas, para ser sincero, mas foi tirado de seus pensamentos quando ouviu uma voz vindo do seu lado. Ele olhou para ver Percy deitado em uma cama semelhante, enquanto ao lado dele estava a garota loira alimentando como uma estranha substância de aparência líquida. Droga, o que foi roubado? Ele a ouviu murmurar enquanto colocava a colher na boca de Percy. Seu palpite é tão bom quanto o meu, ele disse, surpreendendo a garota que estava desprevenida e fazendo-a se virar para olhá-lo surpresa. A garota parecia ter a mesma idade que ele e Percy e era muito bonita. Ela tinha a pele bronzeada com longos cabelos loiros que caíam pelas costas. Ela tinha olhos cinzentos e usava uma camisa laranja que dizia acampamento meio sangue, junto com uma saia azul que terminava logo acima dos joelhos e tênis azul.
Uau, não me assuste assim, ela disse um pouco surpresa quando ouviu a voz de Naruto e o observou quando ele começou a se sentar. Naruto se sentiu rígido quando se sentou, ele começou a se esticar um pouco, tirando os nós das articulações. Como você está acordado? Você não deveria ficar acordado por pelo menos mais um dia de exaustão, muito menos completamente curado, disse ela surpresa. Eu curo rápido, disse ele, olhando para a garota. Ele vai ficar bem. Eu pergunto sobre Percy. Ele vai ficar bem, ele só precisa descansar, ele deve acordar amanhã. Tudo bem, disse ele enquanto esfregava os olhos antes de estender a mão para a garota. Eu sou Naruto Namikaze, é um prazer conhecê-lo. A garota olhou para ele levemente, como se o estivesse estudando antes que um sorriso aparecesse em seu rosto e ela apertasse sua mão. Eu sou Annabeth Chase, é um prazer conhecer você também. Então você pode me dizer onde estou? Ele perguntou olhando ao redor. Você está no acampamento Meio-Sangue, vou levá-lo até Kiron e o Sr. D, eles serão melhores em explicar tudo para você, ele disse antes de tirar Naruto da sala. Você está na ala médica agora, você e seu amigo foram trazidos ontem à noite, você causou uma certa confusão, ele disse enquanto Naruto olhava em volta e via letras gregas acima da parede e na porta, no entanto, de alguma forma descobriu que conseguia lê-lo perfeitamente. Sim, desculpe por isso, teríamos ficado mais calmos se o filho de Paz e Pai não tivesse tentado nos transformar em um espetinho de merda. Você conhece a história grega? Disse ela, um tanto impressionada. Disseram-me para rever a história grega nos últimos 2 anos. A minha mãe queria que eu a aprendesse quando chegasse a Nova York. Ela parece inteligente, Annabeth disse. Como ela é? Annabeth perguntou. Naruto encolheu os ombros. Não faço ideia, eu nunca a conheci, ela me viu, mas eu não a vi, Naruto respondeu. E seu pai? Ela perguntou, pressionando por mais perguntas. Ele sentiu como se ela o estivesse questionando, mas se sentia confortável com ela, então não se importou em responder. Ele está restrito, ele não pode ficar comigo por muito tempo, Naruto respondeu. Sinto muito em ouvir isso, Annabeth pediu desculpas por si mesma. Não se preocupe com isso, estou acostumado a ser questionado, ele disse recebendo um aceno da garota, enquanto Annabeth olhava para Naruto e estudava suas feições. Ela tem cabelos loiros e pele bronzeada e disse que nunca conheceu a mãe, mas seus olhos são azuis com tons vermelhos e prateados, me pergunto a quem ela pertence, pensou ele. Além disso, aquelas marcas de bigode estão nas bochechas dele. Quando os dois saíram, Naruto olhou em volta e ficou um pouco perplexo e deixou a boca abrir ligeiramente enquanto examinava o local. Pelo que viu, a paisagem era pontilhada de edifícios que pareciam arquitetura grega antiga. Havia um pavilhão ao ar livre, um grande anfiteatro, uma arena circular que tinha muitos bonecos de treinamento espalhados por cima com algumas crianças atacando-os com espadas. Havia colunas de mármore branco brilhando ao sol. Em uma caixa de areia próxima, uma dúzia de alunos altos e sátiros jogando vôlei, canoas deslizando por um pequeno lago, crianças com camisetas laranja brilhante como a de Grover perseguindo umas às outras em torno de um grupo de cabanas localizadas na floresta. Por uma trilha arborizada enquanto outros voavam em cavalos alados. Este lugar é incrível, é ainda mais incrível do que as florestas do País do Fogo, ele disse recebendo um olhar curioso de Annabeth. Explicarei para você mais tarde. Ela assentiu e aceitou a resposta por enquanto, antes de se dirigir a um prédio grande, maior que os demais. Tinha uma varanda aberta e havia 2 pessoas sentadas em uma pequena mesa jogando algum tipo de jogo. Ao se aproximar, viu que o primeiro homem estava em uma cadeira de rodas e o reconheceu imediatamente. Sr. Brunner. Naruto disse surpreso, fazendo a cabeça do ombro olhar para ele antes de sorrir. Naruto, garoto, é bom ver você, ele disse enquanto se virava para eles. Eu não esperava que você acordasse até amanhã, você se cura rapidamente. Sim, entendo muito bem isso, disse ele, apertando a mão do Sr. Brunner. Você deve ter dúvidas, venha sentar-se, ele disse apontando para uma cadeira ao lado dele. Além disso, sou conhecido como Kiron aqui, o Sr. Brunner era apenas um pseudônimo. Bem, já que você foi honesto comigo, vou lhe dizer meu nome verdadeiro, disse ele, recebendo o olhar curioso de Kiron. Naruto Uzumaki não é seu nome verdadeiro? Perguntou um Kiron confuso. Não, pelo menos a parte do Uzumaki, meu nome verdadeiro é Naruto Namikaze. O Uzumaki era para que os inimigos do meu pai não me reconhecessem, Naruto explicou recebendo um aceno de Kiron.
Kiron olhou para a direita e gritou. Grover, venha aqui, por favor. Naruto olhou e viu Grover correndo em sua direção e ele tinha uma caixa de sapatos na mão. Sua corrida com pernas de bode o tornava tão rápido quanto uma estrela do atletismo, enquanto deixava um pequeno rastro de poeira atrás de si. Naruto, ele disse largando a caixa antes de dar um abraço no loiro. É bom ver você acordado, Grover falou novamente. Obrigado, Grover, é bom ver que você está bem. Você nos deu um bom susto quando o carro passou. Naruto, disse Kiron enquanto Naruto se sentava ao redor da mesa. Gostaria de apresentá-lo ao diretor do acampamento. Senhor Naruto olhou para o outro homem que estava sentado ao redor da mesa com uma lata de Coca-Cola na mão. Ele usava uma camisa com estampa de leopardo e tinha o cabelo preto bagunçado e era um pouco gordinho e ostentava uma aparência barbuda. Parecia alguém que treinou para um time de futebol. Bem-vindo ao acampamento, eu acho, disse o Sr. D com muito pouca atenção na voz. Obrigado por trazê-lo, Annabeth, Kiron disse antes de Annabeth sentir, pular da varanda e fugir. Naruto a observou sair antes de virar a cabeça para Kiron e Senhor, até agora estou em um acampamento que sabe Deus onde. Ontem à noite descobri que meu amigo é um sátiro e fomos atacados por um meio-homem meio-touro, certo? Ele disse, recebendo um aceno de Kiron e Grover e um arroto do Senhor. Tudo bem, apenas me diga francamente, não me dê nenhuma versão diluída, apenas me diga o que eu preciso saber. Eu aguento, ele disse recebendo outro aceno de Kiron. Muito bem, para começar, Naruto, você não é uma pessoa comum, você passou a acreditar que é um mortal, apenas uma pessoa normal como todo mundo. Porém, isso é falso e está longe da verdade, você é o que ele é conhecido como mestiço, ou como você pode dizer agora nas aulas de latim, como um semideus, disse Kiron. Nunca fui nem serei imortal, nunca serei uma daquelas baratas sujas e além disso são vermes que pensam que estão no topo da cadeia alimentar, quando não passam de baratas que posso facilmente esmagar. Naruto pensou franzindo testa. Os deuses gregos das histórias antigas e do que se acredita serem mitos são muito reais e ainda existem até hoje. Ao longo dos anos eles se mudaram de país para país, de continente para continente, até que finalmente acabaram na América, de tempos em tempos. Com o tempo eles vêm à Terra e quando você coloca isso tão delicadamente no museu, eles andam com os mortais. Kiron disse rindo. Até o Senhor, este acampamento é um lugar onde muitos semideuses como você vem treinar, conhecer outros semideuses e fazer amizades íntimas. De vez em quando, até uma missão é emitida, mesmo que não tenha sido emitida há algum tempo. Por muito tempo o acampamento Meio-Sangue é um lugar que muitos chamam de lar, seja porque não podem viver no mundo mortal devido ao seu cheiro que atrai monstros como o que encontraram na noite passada, ou porque simplesmente não tem ninguém para quem voltar. Naruto sentou-se e absorveu tudo. Se tivesse ouvido isso há cerca de 2 anos, neste momento ele estaria causando destruição e caos em nome de sua mãe, mas ele havia aprendido a controlar aquela veia que implora por destruição e caos. Ele assentiu sua cabeça e ele manteve sua surpresa de lado. Uau, disse Naruto, recostando-se na cadeira e passando as mãos pelos cabelos. Isso é muito para absorver. Eu sei que isso é uma grande mudança e vai ser um pouco estranho no começo, mas você vai se acostumando e se adaptando. Muitos aqui foram como você e com o tempo eles se acomodaram e se acostumaram. Tenho certeza que você também. Então você está basicamente dizendo que os antigos deuses gregos da antiguidade realmente existem e eu sou filho de um deles. Exatamente, Grover respondeu. Correto, nesse caso, já que um dos meus pais é um deus ou uma deusa, você sabe qual deles? A loira perguntou. Receio que não saberemos até que seu pai olímpico reivindique você, o que honestamente pode acontecer a qualquer momento. No entanto, devo admitir que você os está aceitando muito bem. Estou acostumada com coisas estranhas, eles apenas parecem me seguir sobre meu piedoso pai. Acho que é minha mãe, disse a loira recebendo olhares de todos os outros. Por que você acha isso? Grover perguntou se inclinando. Bem, já que você foi honesto comigo e me contou tudo isso, eu deveria ser honesto com você e contar coisas sobre mim que nenhum de vocês sabe. Naruto disse para Kiron e Grover e recebeu olhares estranhos dos 3 homens. Você já ouviu falar de um lugar chamado Nações Elementais? Ele perguntou ganhando olhares surpresos de Kiron e do Sr. D, enquanto Grover parecia simplesmente confuso. Estamos cientes do outro mundo. De vez em quando nós, deuses, visitamos esse mundo, mas é muito raro. Como você sabe? Sr. D perguntou desconfiado.
Bem, espere pelos deuses que visitamos, você está me dizendo que é um deus? Naruto perguntou olhando para Lord D. É surpreendente. Este é o visual que procuro enquanto estiver aqui, ele disse antes de chamar uma taça de vinho sobre a mesa e estava prestes a bebê-la antes de Kiron falar. Senhor D. Suas restrições. Kiron disse fazendo o Senhor D. revirar os olhos. Certo, esqueci que meu pai realmente gosta de me punir. Ele disse antes que o vinho desaparecesse. Naruto viu o comentário dele e do pai e isso clicou em sua cabeça. Você é Dionísio, deus do vinho, da loucura e da festa, certo? Ele disse, recebendo um aceno de cabeça do Senhor D, que também pareceu um pouco impressionado. Isso mesmo, é bom ver que nem todos os semideuses que vêm aqui são idiotas. Obrigado, eu acho. O que você ia dizer antes de Naruto? Disse Kiron tentando voltar ao assunto. Ah, certo, eu estava te contando sobre as nações elementais, certo? Ele disse recebendo um aceno de cabeça do homem. Bem, a razão pela qual sei de sua existência é porque sou das nações elementais, ele disse enquanto Kiron tinha uma expressão de surpresa enquanto o Senhor D parecia muito surpreso. Como posso saber que você está dizendo a verdade? Senhor D perguntou antes de Naruto sorrir um pouco enquanto estendia a mão e formava um Rasengan que fez Grover e Kiron engasgarem com a visão enquanto o Senhor sim, está tudo bem, é chakra, disse ele com um olhar divertido. Agora esta é a primeira vez, nunca tivemos um semideus das nações elementais no acampamento antes. Senhor D falou novamente. Eu sou realmente o primeiro. Naruto disse recebendo um aceno de cabeça do Senhor. Como os membros das nações elementais são capazes de usar chakra, eles já se tornaram pessoas por direito próprio. Além disso, como os monstros não vão para aquele mundo, eles nunca sentiriam seu cheiro, então não teriam para vir aqui. Porém, gostaria de saber como você veio a este mundo. Bem, minha mãe me encontrou e me trouxe, ela odiava a maneira como a aldeia me tratou e me trouxe a este mundo. Por que você acha que sua mãe é uma deusa? Kiron disse recebendo um aceno confirmado de Naruto. Isso faria sentido, já que apenas um deus ou deusa tem o poder de cruzar mundos. Isso praticamente confirma que o pai olímpico de Naruto é uma das deusas. Espere, de que lugar você está falando? O que é chakra e o que foi aquela coisa de orbe azul que Naruto acabou de fazer? Grover perguntou, já bastante confuso sobre o que estava acontecendo. Portanto, pelos próximos 5 minutos, Kiron explicou a Grover enquanto Naruto acrescentava informações adicionais. Se Kiron perdesse alguma coisa, no final, Grover apenas ficou sentado em sua cadeira com uma expressão atordoada no rosto. Pensar que existe um mundo como esse, disse Grover, bastante surpreso. Agora você sabe como me senti quando vim a este mundo, disse Naruto rindo um pouco. Por que você foi trazido a este mundo então? Eu realmente não entendo por que sua mãe trouxe você para este mundo se esse mundo nunca teve monstros. Você disse que ela não gosta do tratamento que você recebeu em sua aldeia. Naruto esfregou o pescoço um pouco timidamente. Bem, essa pergunta leva a mais 2 confissões que tenho para lhe contar sobre o Senhor D. Você já ouviu falar de uma criatura chamada Raposa de 9 Caudas? Eu pergunto, recebendo olhares estranhos dos outros. Entendi, a raposa de 9 caudas ou Kyuubi, para abreviar, é uma criatura tão alta que se eleva sobre os arranha-céus de Nova York, é uma massa gigante de chakra e é tão poderosa que se diz que poderia destruir montanhas e causar tsunamis com o toque de uma de suas caudas. Pelo que meu pai Zeus disse, ele poderia ser 9 vezes mais forte que Titon. Por que você pergunta? E notei como seus olhos ganharam um brilho vermelho. Foi quando o Senhor D descobriu. Você é um Jinchuriki, não é? Ele disse olhando para Naruto, que lhe deu um aceno calmo. Senhor D levantou-se de sua cadeira e ficou na frente de Naruto. Deixe-me ver o selo, ele disse recebendo um olhar surpreso de Naruto, mas obedeceu rapidamente. Ele tirou a jaqueta e então levantou a camisa e canalizou o chakra através de seu corpo e depois de alguns segundos o selo apareceu em seu estômago que recebeu um olhar curioso de Kiron e Grover. Porém, o Senhor Selo e murmurou coisas que Naruto não prestou atenção. Presumo que você conheceu outro Jinchuriki antes disso. Naruto perguntou.
Apenas uma vez, há muito tempo, ele era um menino quando o conheci, talvez um pouco mais novo que você. O nome dele era Roshi e ele usava o Furtaios. O menino parecia legal o suficiente, mas ele não foi tratado tão bem por causa de seu fardo, o que infelizmente é um fato devido ao fato de carregar uma das feras. Senhor D disse antes de terminar de olhar o selo, mas não percebeu a carranca na parte das bestas. Esse é o selo. Durante uma de minhas viagens às nações elementais, me interessei um pouco pela arte de selar e estudei um pouco, embora não seja um mestre de foco como os das nações elementais ou como minha irmã Athena. Posso ver um bom selo e este é um dos melhores que já vi. Quem fez isso foi um gênio, é algo que poderia deixar Athena com ciúmes, murmurou antes de se levantar e sentar-se novamente em sua cadeira. A pessoa que fez isso foi o quarto Hokage, que é meu pai, e com isso terei que te dar a outra confissão, disse Naruto enquanto vestia a jaqueta antes de se sentar. Qual seria essa confissão? Senhor D perguntou curioso. Bem, meu pai não é humano e você o chamou como uma das feras. Os sinos tocam. Naruto perguntou, recebendo olhares estranhos dos outros três, mas depois de pensar um pouco, eles abriram os olhos em choque. Seu pai é o Kyuubi, disse o Senhor D, chegando à mesma conclusão que o centauro e o sátiro. Sim, Senhor D, tenho outra coisa a dizer-lhe. Espero que não me julgue por isso, já que na realidade nós bijus somos pintados pelos humanos como seres agressivos, incapazes de pensar, que têm sentimentos, mas é mentira. Nós bijus preferimos ficar em paz, mas os humanos não permitem, nos caçam para nos usar como baterias, armas de guerra. Espero que ainda me aceitem. E essa não é minha verdadeira forma, meu corpo está em uma ilusão para que ninguém possa ver. Eu posso ver, Naruto disse de maneira sincera. Entendo, disse o senhor, você pode ficar, mas terei que ficar de olho em você, já que nunca tivemos um shinobi que fosse um Jinchuriki antes e muito menos o primeiro filho de uma biju que também é um semideus no acampamento. Duvido que o que você diga é mentira, já que os deuses vimos que os bijus viviam sem atacar os humanos, até que Azirama Senju os capturou e os entregou para as outras aldeias, mas ainda terei que ficar de olho em vocês por precaução. Espero você não se importa, senhor D disse, recebendo um aceno de compreensão de Naruto. Grover, você tem medo de mim? Naruto perguntou sem tato, olhando para Grover. Não, você é meu amigo e mais de uma vez me mostrou que é uma boa vadia, disse uma boa biju. Grover respondeu, percebendo que Naruto não é uma pessoa. Naruto sorriu com isso enquanto o senhor D explicava a Kiron o que era um Jinchuriki. Grover, o que tem na caixa? Naruto perguntou apontando para a caixa de papelão no colo de Grover. Oh, claro, quase esqueci, ele disse pegando e entregando a Naruto. Isso pertence a você. Naruto olhou para Grover com curiosidade antes de voltar sua atenção para a caixa. Ele levantou a tampa e ficou um pouco surpreso ao ver o chifre do Minotauro que chutou a fera que estava ali, antes de tirá-la da caixa e olhar com atenção, e então, fazendo isso, desapareça em uma nuvem de fumaça. O que aconteceu com o chifre? Grover perguntou quando não viu o chifre do Minotauro. Grover, eu sou um mestre em focas. Agora o chifre está em um selo de armazenamento, que está localizado em meu ombro, Naruto respondeu enquanto apalpava seu ombro esquerdo. Uau, mas voltando ao assunto, voltei ao lugar onde você e Percy derrotaram o assustador Senhor Peludo e os recuperei. Percy está com o outro, eles são despojos de guerra, troféu se quiser, é para mostrar que você o derrotou e mostra sua força. Interessante, isso é honestamente ótimo, obrigado Grover, ele disse dando um tapinha no ombro do sátiro. Bem, é o mínimo que posso fazer desde que você e Percy me trouxeram aqui. Eu deveria ter protegido você, mas falhei. A cabeça de Grover olhou para baixo, mas Kiron o agarrou pelo ombro. Você fez um bom trabalho, Grover, são mais 2 que você trouxe de volta em segurança. Deveriam ter sido 5, ele sussurrou fazendo Kiron olhar em seu rosto. Grover, por que você não leva Naruto para conhecer o acampamento? Tenho certeza que ele está ansioso para ver o que está aqui, sugeriu Kiron. Claro, ele disse, levantando-se e gesticulando para Naruto segui-lo. Ei, Kiron, disse Naruto. Já que seu nome é Kiron, não acho que você seja o treinador, Naruto disse, mas foi interrompido pelo próprio Kiron. O centauro das velhas lendas? Sim, sou um menino. Os deuses me deram a imortalidade para que eu pudesse continuar treinando a geração de heróis.
Isso ficou interessante, disse Naruto com um sorriso. Ele não apenas conheceu o deus do vinho, que era um de seus deuses favoritos, e seu professor acabou por ser um centauro com mais de 2000 anos de idade. Vejo vocês mais tarde, Naruto, disse antes de sair com Grover. Com Naruto e Grover, Naruto rapidamente alcançou Grover quando a turnê começou. Bem, primeiro o prédio em que estávamos era conhecido como Casa Grande. É basicamente a sede do acampamento e onde você provavelmente encontrará Kiro e o senhor dele, disse recebendo um aceno de Naruto. Quando Grover mostrou o local a Naruto, o adolescente loiro viu muitas crianças de sua idade e algumas mais velhas e mais novas correndo, todas vestidas com suas camisas laranja brilhante, algumas correndo com espadas, arcos ou outras armas nas costas, outras tinham mapas ou livros, enquanto outros carregavam ferramentas. Muitos dos outros campistas olharam para Naruto enquanto ele passava, principalmente para ver como era a nova caravana. Eles já tinham ouvido falar de como Naruto e Percy derrotaram o Minotauro durante a noite, enquanto alguns ficaram impressionados, outros ficaram com um pouco de inveja porque eles tiveram a oportunidade e não a tiveram. Grover luego condujo através del campo de fresas gigante. Naruto de um largo suspirou a ele e aí se encontrou suspirando felizmente. É o lugar olía celestial, com a erva recém-cortada e é olor a fresas em el aire. Naruto queria cair a ele suelo e tirar um cochilo. Ao redor havia sátiros e outras crianças cuidando dos campos de morangos. Grover explicou que os filhos semideuses de Deméter assumiram a tarefa de manter o campo de morangos em boas condições, junto com os sátiros, tocando suas canções mágicas para ajudá-los a crescer. Não só isso, mas os morangos também ajudaram a pagar alguns fundos para o acampamento secreto dos semideuses, mas eles ainda precisavam de dinheiro do mundo mortal. Então Grover, como eles escolheram você para procurar por mim e Percy? Naruto perguntou, puxando conversa com Grover enquanto ele caminhava pelos enormes campos de morangos. Bem, sátiros são enviados ao mundo mortal para encontrar semideuses e então trazê-los de volta ao acampamento quando chegar a hora certa. Ir para Yancy foi minha segunda chance, segunda oportunidade. Você fez isso antes? Naruto perguntou recebendo um gesto solene de Grover. Sim, há alguns anos, mas prefiro não falar sobre isso. Digamos que não fiz meu trabalho direito e houve uma vítima. De qualquer forma, como eu estava dizendo, fui para Yancy e depois encontrei Percy. Originalmente eu pensei que apenas Percy estava lá, mas então descobri você também. Então liguei para Kiron e ele também veio para Yancy. Por que Kiron veio? Houve algo que importasse para eles. Não foi necessariamente uma coisa ruim, só você e Percy estavam exalando um cheiro muito forte. Era muito mais forte que outros meio-sangues normais, embora o seu possa ter sido devido a ser um meio-sangue shinobi e uma biju. Cara, isso é estranho. Ainda não consigo acreditar que exista um mundo como esse. Você terá que me contar mais sobre isso algum dia, Grover, disse recebendo um aceno de Naruto. N/A. Quando uma parte do diálogo está sublinhada, significa que a palavra ou frase está sendo sussurrada. Assim que saíram do campo de morangos, eles passaram por um campo de tiro com arco que tinha um grande grupo de crianças de idades variadas empunhando arcos e flechas atirando em alvos. Eles pareciam muito bons, já que a maioria estava acertando bem no centro. Tem o lago da canoagem, de vez em quando temos corridas de canoa, ele disse apontando para um lago gigante que tinha um pequeno cais localizado na beira com um monte de canoas e barcos menores ao redor. E lá estão os estábulos, disse ele, apontando para um grande estábulo perto da colina. Lá estão os cavalos e Pegaso, disse Grover quando viu que havia chamado a atenção de Naruto. Porém, não foram os estábulos ou a menção de Pégaso que chamaram sua atenção, mas sim a garota caminhando em direção ao estábulo. Quando Naruto olhou bem para ela, a garota tinha longos cabelos loiros. Ela usava uma saia parecida com a do estábulo. Um Dianabert, uma jaqueta preta que estava aberta e revelava uma camiseta laranja. Essa é a garota da noite passada, ele disse, mas quando estava prestes a atravessar, Grover o pegou e o arrastou para longe. Qual é, Naruto? Tem muita coisa para ver, ele disse recebendo um gemido de desgosto de Naruto antes do loiro desistir. Ele olhou e a garota havia desaparecido nos estábulos.
Eles continuaram olhando ao redor do acampamento com Grover, então mostrando o anfiteatro e depois uma arena gigante de madeira. Grover explicou que a arena era onde eles praticavam lutas e jogos especiais, enquanto o anfiteatro era onde eles cantavam e contavam histórias. Naruto achava que era algo que eu poderia aproveitar. Ah, aqui estamos, Grover disse enquanto eles saíam do campo de morangos. E Naruto se viu olhando para uma variedade de cabanas em formato de U. Eram cabanas de todos os formatos e tamanhos e todas pareciam muito diferentes umas das outras. Bem no centro da forma de U havia uma fogueira forrada de pedra, mas ele viu uma figura nas sombras que parecia um jovem adulto de 20 e poucos anos. Ele tinha longos cabelos negros e usava uma túnica preta que chegava um pouco acima de seus pés. Ele se virou e olhou para ele com um par de olhos amarelos antes de lhe dar um sorriso caloroso. Quando olhou para ele, viu que ela disse algumas palavras para ele. Parecia que ele disse "te vejo em breve" antes de se fundir com as sombras e desaparecer, deixando Naruto um pouco surpreso olhando para onde estava antes. Ele foi puxado para fora de lá quando ouviu a voz de Grover. Estas são as cabines onde você vai ficar. Cada cabine representa um dos 12 atletas olímpicos e quando seu pai te reclamar, você vai ficar na cabine dele. Mas por enquanto você vai ficar na cabine 11, a cabana de Hermes. Já que você não já foi reivindicado, é para lá que vão todos os não reclamados, ele disse apontando para uma cabana que mais parecia uma cabana de verdade. Naruto olhou para todas as cabanas. Havia uma que tinha vinhas de tomate crescendo de um lado com um telhado de grama, outra era rosa brilhante com cortinas de babados rosa que davam para as janelas. Então havia uma que parecia ser feita de ouro maciço. Doía só de olhar por causa do sol forte. Por que há tantos vazios? Ele perguntou apontando para alguns que pareciam ótimos, mas ele podia ver que estavam vazios e vazios por dentro. Oh, bem, Hera é a deusa do casamento, então ela não tem casos com mortais, portanto ela não tem filhos semideuses, ela está lá apenas como uma coisa honorária. A cabana de Zeus não terá nenhum porque os três grandes, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um pacto para não haver mais filhos semideuses, devido a alguns acontecimentos ruins do passado. O mesmo com a cabana de Poseidon, ele disse apontando para 3 cabines 1, 2 e 3. A cabine 1 era uma construção de mármore que parecia um mausoléu, com colunas pesadas, as portas eram de bronze e tinham símbolos de relâmpagos nas laterais. A cabine 2 era semelhante à cabine 1, mas tinha um desenho de pavão nas paredes e colunas, enquanto a cabine 3 era um prédio baixo construído com paredes feitas de algum tipo de material rochoso de aparência cinza e conchas coladas ao redor dele. Na porta principal havia um grande símbolo de um tridente. Como é que Hades e Hestia não tem uma cabana? Naruto perguntou. Bem, Hades não é realmente bem-vindo no Olimpo, então eles não viram a necessidade de uma cabana aqui e Hestia fez um juramento de permanecer virgem como Ártemis e Atenas, além de ela ser um dos deuses amigáveis. Ele não vê necessidade de cabana já que não tem filhos, embora eu me surpreenda que você tenha perguntado. Muita gente se esquece de Lada e Hestia, o que é uma pena, ela realmente é a mais gentil dos deuses. Naruto acenou com a cabeça para as palavras de Grover e olhou para a variedade de cabanas. Porém, apesar de parecerem incríveis, foi a única outra cabana vazia que chamou a atenção de Naruto e para ele parecia a mais bonita das 12 cabanas. Naruto caminhou lentamente em direção à cabana reconhecida como cabana 8. A cabana era de cor prateada e tinha cortinas prateadas que podiam ser vistas através das janelas. Do lado de fora havia um desenho intrincado de videiras, assim como animais como veados e lobos decorados em deles. Na porta havia o símbolo de um arco e uma lua crescente. Naruto se aproximou da cabana, estendeu a mão e estava prestes a tocá-la antes que a mão de Grover disparasse em direção ao seu pulso. Sério, eu não faria isso se fosse você. Essa é a cabana de Lada e Ártemis. Ela odeia todos os homens e é uma das 3 deusas virgens, então eu não tocaria ou chegaria perto desta cabana a menos que você tenha um desejo após a morte. Lada e Ártemis têm o hábito de transformar machos em jaquelopes. Isso é uma droga. Então a cabana fica aqui como as outras cabanas vazias? Naruto perguntou desapontado por uma cabana tão bonita não conhecer alguém para morar nela.
Na verdade, quando os caçadores, o grupo de todos os guerreiros de Lady Artemis visitam o acampamento, eles ficam na cabana dela. Já que ela não tem filhos, faria sentido para eles ficarem aqui. Embora não sejam muito amigáveis com os campistas aqui, eles preferem ficar dentro do grupo, porém raramente vêm aqui. Mas quando vêm, geralmente acaba sendo algum tipo de briga ou desentendimento entre eles e os campistas. Lembre-me de não irritar o lado ruim dele, Naruto disse com Grover rindo. Bem, é isso, cara. Essa é a essência do acampamento. Eu deveria voltar para Kiron e então verificar Percy. Naruto acenou com a cabeça. Claro, acho que poderia continuar olhando em volta se estiver tudo bem. Você sabe, consiga um mapa da Terra. Claro, sem problemas. Vejo você mais tarde. Encontre-me se tiver alguma dúvida ou algo assim, disse Grover antes de sair correndo pelos campos de morangos. Enquanto Grover corria em direção à casa grande, Naruto olhou ao redor da área, envolvendo sua cabeça em tudo que tinha ouvido hoje. Dimensões cruzadas, deuses, monstros, qualquer um ficaria chocado. Mas este era Naruto Namikaze. Ele não ficaria chocado, mas ele iria ser. Foi um pouco surpreendente, mas se ele tivesse que se adaptar a tudo que era novo, se ele conseguisse se adaptar bem ao vir para este mundo, ele poderia se adaptar a este mundo dentro de outro mundo. Ele virou a cabeça e mais uma vez se viu olhando para a cabana 8. Havia algo naquela cabana que também o fez se sentir atraído. Era parecido com o que ele sentiu no museu com a estátua de Artemis. Foi um pouco alucinante para Naruto. Ei, deixa pra lá. Naruto foi tirado de seus pensamentos quando ouviu gritos que ele pensou virem de uma garota e pareciam muito próximos. Ele olhou em volta antes de ver, bem na beira do campo de morangos, dois garotos vestidos com camisas vermelho sangue com jaquetas camufladas estavam também lá. Uma jovem de cerca de 11 anos. Tudo que Naruto conseguiu perceber sobre ela foi que ela tinha cabelos castanhos. Ao vê-los pegar a cesta que a garota carregava e colocá-la no ar fora do alcance, Naruto começou a andar com a intenção de dar uma lição às duas crianças. Devolva, esses morangos devem ser enviados em alguns dias, a garota disse. Mas os dois garotos que se elevavam sobre ela apenas riram e usaram seu tamanho para intimidá-la. Os dois garotos tinham entre 13 e 14 anos, mas eles tinham uma aparência muito atarracada. Naruto não sabia dizer se era muito músculo ou muita gordura, mas os dois tinham rostos de bebê. Você acha que nos importamos, fraco, porque você não tenta lutar contra nós? Talvez a gente devolva naquela hora, disse o feio número 1, fazendo os dois rirem e os olhos da garota começarem a chorar. Olá, feio, Naruto disse, fazendo os três se virarem e olharem para ele. Quem diabos é você, loira? Você não vê que estamos ocupados ou está procurando problemas? Ocupado, hein? Tudo que vejo são dois chimpanzés cobertos de uma garotinha. Se você quer brigar com alguém, que tal brigar comigo? A menos que você seja muito covarde. Frango? Frango. Quem você está chamando de galinha? Disse o feio número 2. Enquanto corria em direção a Naruto, ele levantou o punho com a intenção de acertar Naruto, mas Naruto apenas se moveu para o lado. Cara, você é muito lento, disse ele antes de dar um golpe forte na barriga do feio número 2 antes de ficar atrás dele, dar ao menino um berço gigante e cobrir seu rosto com sua boxer. O feio número 2 começou a correr em círculos antes de bater em uma árvore e desmaiar. Naruto então se voltou para o feio número 1. Que tal você? Você quer brigar? Ele perguntou, fazendo o sinal de entrada com as mãos, mas pouco antes que o feio número 1 pudesse fazer qualquer coisa, Naruto apareceu atrás dele e deu um soco na nuca dele antes de dar um soco no estômago, deixando-o inconsciente. Porém, quando ele bateu e o menino baixou a cesta em suas mãos, que tinha os morangos voando pelo ar. Felizmente, Naruto pegou a cesta e quando os morangos começaram a cair, ele começou a pegá-los na cesta antes que ela ficasse cheia novamente. Ele se virou para olhar para a jovem que estava olhando para ele boquiaberta. Acho que estes são seus, disse ele, entregando-os à garota, que os recebeu com um pequeno rubor no rosto. Obrigado, isso foi muito gentil da sua parte, eu não te vi antes. Este é seu primeiro ano no acampamento? É sim, cheguei aqui ontem à noite, acabei de terminar o tour pelo lugar. Quando vi que você teve alguns problemas, odeio valentões, principalmente quando grandes idiotas como eles incomodam as garotas, isso só faz meu sangue ferver. Sim, aqueles garotos do Ares são apenas um bando de valentões e duvido que eles tentem mexer com você depois do que você fez. Sou Katy Garden, filha de Demeter, é meu primeiro ano também.
É um prazer conhecê-la, sou Naruto Namikaze, filho de um estranho, ele disse, fazendo rir um pouco. Ele olhou para ela melhor. Ela tinha olhos verdes de folhas e pele macia e bronzeada. Ela estava usando costume camisa laranja, mas ela usava uma saia verde escura que ia logo acima dos joelhos e usava sapatos verdes. Há quanto tempo ele foi reivindicado se este é o seu primeiro ano? Naruto perguntou, se perguntando quanto tempo demorou, já que agora ele está ansioso pelo momento em que sua mãe irá reivindicá-lo. Fui reivindicado há apenas alguns dias, aparentemente varia dependendo do deus, mas fui reivindicado muito rapidamente. Isso é muito frequente pelo que meus irmãos me dizem, já que Deméter reivindica seus filhos muito rapidamente. Tenho certeza que eles reivindicarão você breve. Katie chamou uma voz e os dois se viraram para ver o menino no meio do campo de morangos gritando. Eles estavam dizendo a ele que tinham que levar os morangos que colheram para a casa grande para se preparar para o envio. Eu tenho que ir. Obrigada por me ajudar de novo. Eu realmente gostaria de ser seu amigo já que você me ajudou. Te vejo em breve, Naruto, ela disse, dando-lhe um abraço rápido antes de sair, enquanto balançava sua cesta cheia de morangos. Não tem problema, ele disse sorrindo. Ele sentia como se tivesse acabado de fazer um novo amigo no acampamento, o que o fazia se sentir bem por dentro, já que atualmente seus únicos amigos verdadeiros eram Percy e Grover. Então ele passou as próximas 2 horas olhando ao redor do acampamento, certificando-se de que sabia onde estava tudo. Ele foi até a praia apenas para ter um grupo de mulheres com feições élficas flertando com ele. Isso o deixou bastante desconfortável. Então ele foi embora, deixando o povo com um pouco de decepção. Quando o sol começou a se pôr no acampamento, ele subiu a colina e sentou-se sob a árvore gigante e observou o sol começar a se pôr. As cores amarelo-alaranjadas do pôr do sol iluminando o acampamento com uma bela luz e refletindo e brilhando através do acampamento. O oceano e os rios. Eu deveria tentar montar uma rede aqui, ele pensou, enquanto o dia lentamente começava a se transformar em noite. Ele ouviu um chifre de caracol, mas não se importou. Aqui está, Naruto. Naruto virou a cabeça para ver Kiron galopando em sua forma de centauro. Naruto teve que assobiar de espanto. Sua metade cavalo era branca com algumas cicatrizes na metade cavalo, não hesitando em treinar heróis e lutar em batalhas. Você confiou em Grover para lhe mostrar o tour? Ele perguntou, recebendo um aceno de confirmação de Naruto. Isso é bom. A buzina que tocou foi para avisar que o jantar estava pronto. Fomos para o pavilhão de jantar, é onde o senhor irá apresentá-los a todos. Você e Percy causaram um grande rebuliço e muitos estão interessados em conhecendo você. Sim, aposto, ele murmurou para si mesmo enquanto ele e Kiron desciam a colina. Fim do capítulo 6.